sua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém, igreja? Vamos louvar o Senhor nessa noite? Vamos engrandecer o nome do Senhor com muita alegria, porque o Senhor está aqui, amém? Para ser engrandecido e exaltado. Que Deus abençoe a sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito de Deus, Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus, Deus maravilhoso, aleluia. Oh, glória a Deus.
Senhor, Tu és incrível, Pai. E nós cremos, Senhor, no Teu agir, Senhor. Nós cremos no Teu mover, Senhor. Nós queremos nessa noite glorificar, Te adorar, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eita glória. Oh, meu Senhor, aleluia. Tu és bendito, Senhor. Você pode declarar isso? Meu Deus é incrível, move as montanhas, tira-me do vale, me faz vencedor. Meu Deus é grande, cura minhas feridas.
esse Deus é libertador, sustentador, salvador e provedor, amém? Hoje é o culto da vitória, é o culto da cura, da libertação, amém? Vamos clamar ao Senhor agora. Você tem um pedido de oração, você tem uma causa a apresentar na mão do Senhor, então vamos orar a Ele, amém? A palavra de Deus diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes levar a Deus em oração, porque Ele tem cuidado de nós, amém? E esse Deus está presente, súbia, grande, poderoso, incrível, maravilhoso, aleluia! E diz a palavra do Senhor, que quando levamos as nossas orações até Deus, diz que os anjos do Senhor levam as nossas orações ao céu, sobe como incenso às narinas de Deus, e o Senhor, aleluia, responde. Então vamos clamar, meus irmãos. Você que tem uma petição nessa noite, você que tem algo a apresentar ao Senhor, amém? Aí no seu lugar, aí na sua casa, você que está assistindo em casa, você que está aqui na igreja, vamos orar a esse Deus que é grande, que é incrível, que é poderoso e pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, amém? Querido Deus, grandioso e glorioso Senhor, nós entramos, ó Deus, em sua presença, Pai, apresentando, meu Deus querido, cada pedido de oração, Senhor, a esse Deus incrível, a esse Deus poderoso, a esse Deus que tem poder para salvar, aquele que tem, meu Deus amado, as suas mãos estendidas e os seus ouvidos, meu Deus, aleluia, Senhor, posto para ouvir as nossas petições, que nesse momento, Senhor, a presença de Deus, meu Deus, neste lugar, Senhor, comece, meu Deus, a contemplar, a ouvir as orações dos nossos irmãos. O Senhor é aquele, meu Deus querido, que ouve e responde. Nessa noite, ó Pai, nós levantamos um clamor ao céu, nós apresentamos ao Senhor, Pai, como intercessores nessa noite. Nós oramos, ó Pai, por aqueles que não podem estar aqui, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão, meu Pai, nas UTIs, por aqueles, meu Deus, que estão acamando, entubados, aqueles que estão nos isolamentos, aqueles que estão, meu Deus amado, ó Senhor, aguardando, meu Deus, para fazer uma cirurgia, aqueles que estão lutando contra o câncer, aqueles que estão lutando, meu Deus, contra os vícios, contra as prisões, Senhor, que o Senhor nessa noite usa de misericórdia, usa de misericórdia, usa de misericórdia, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, meu Deus, os pecados, vem em direção, meu Deus, a cada um, Senhor, trazendo livramento, salvação, socorro, proteção e provisão. O Senhor é o Deus de resposta, o Senhor é o Deus, meu Pai, que está atento nas suas mãos longâminas para socorrer, para ajudar, para abençoar, Senhor. Ah, Senhor, nós somos limitados, mas o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, Senhor, para trabalhar nas nações, para trabalhar no Brasil, para trabalhar na nossa cidade, Senhor, para trabalhar nessa pandemia. Ah, Senhor, basta uma palavra, Senhor, e tudo se acalmará, tudo cessará, Senhor. Ah, Jesus de Nazaré, em tuas mãos, meu Pai, venha levantar o caído, fortalecer o fraco, curar os que estiverem enfermos, meu Deus querido, fortalecer, meu Pai, para a batalha, meu Deus amado, na caminhada cristã diária, que nessa noite, ó Pai, famílias sejam alcançadas, vidas sejam alcançadas, pessoas sejam alcançadas, através, meu Pai, das suas misericórdias, da sua graça e do seu favor. Estenda a sua mão, Senhor, e tem misericórdia, Senhor. Se o Senhor age, Senhor, nós cremos que tudo, meu Deus, sairá segundo os seus propósitos. Nós nos colocamos diante da tua presença, orando e confiando, Senhor, sabendo que tu és, Senhor, o Deus protetor e provedor. Tu és o Deus do impossível e nada é impossível para ti. Opera segundo a sua vontade, Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos. Pode se assentar. Aleluia. Eu quero somente deixar um versículo no livro de Mateus. Aleluia. No livro de Mateus,
no Sermão da Montanha. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Capítulo 6, versículo 25 e 26 diz assim: por isso vos digo que não andeis cuidadosos quanto a vossas vidas, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Amém, queridos? Amém. Nós muitas vezes tememos, né, o dia de amanhã, nós tememos, né, a falta, né? Quantos aí, né, se preocupam e temem até mesmo, ainda mais nesses tempos de hoje, a crise, né, a crise financeira, a crise econômica, a crise social, a crise da educação, a crise da saúde. Nós tememos, né? Como que nós vamos fazer? Como é que nós vamos comer, beber, pagar conta, vestir? Mas a palavra de Deus garante para nós que quando bater essa preocupação no teu coração, quando bater essa ansiedade no seu coração, Jesus, ele dá um conselho: olhe para as aves do céu, olhe para os passarinhos, olhe para as aves, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. E ele diz: não tendes vós muito mais valor do que essas? Amém? Vocês têm mais valor do que os pardais, do que os passarinhos. O mesmo cuidado de Deus, sabe, que para com a natureza, para com os passarinhos, que são tão dependentes, né? Eles são tão pequenos, e Deus cuida deles em tudo. Quanto mais vocês, quanto mais nós, filhos de Deus, amém? Ele cuidará de nós, Ele suprirá, aleluia, aquilo que nós necessitamos, amém? Que nós viemos confiar. E sabe, irmãos, muitas vezes o que faz aquecer o nosso coração é a entrega, amém? Quanto mais retemos, mais ansiosos e preocupados ficamos. Mas quando o nosso coração se desprende das coisas materiais, queridos, nós entregamos com amor, e dedicação e fidelidade. Usar de fidelidade nesse tempo, irmãos, não é tão fácil, porque nós não temos muito. Mas a palavra de Deus diz para nós honrarmos o Senhor no pouco, que no muito Ele nos coloca. Continue honrando o Senhor com a sua vida, com o seu louvor, com a sua adoração e com as suas ofertas e com os seus dízimos, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ofertar e dizimar? Levante as suas mãos para o céu. Senhor, neste momento, Senhor, eu apresento, Senhor, cada irmão, cada vida que aqui está e as que estão em casa. Porque como diz a sua palavra, Senhor, que não devemos andar preocupados nem ansiosos com coisa alguma. Assim como o Senhor sustenta os lírios do campo, as aves do céu, o Senhor sustentará as nossas vidas sobre a terra. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a nos manter fiel nesse tempo difícil que estamos vivendo, mas que nós venhamos manter a nossa fidelidade, entregando, Senhor amado, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, não é nada, Senhor, para que nós possamos tirar a semente e plantar, Senhor, na sua lavoura. Abençoa os seus filhos, seus corações, abençoa seus lares, seus celeiros, para que sempre tenham em abundância. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém? Podem ofertar e dizimar, meus queridos, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Deus abençoe cada dia mais o seu lar, a sua família. Abençoe seus propósitos. Aleluia. Deus, Ele é muito maravilhoso. E hoje Deus colocou algo no meu coração e eu fiquei assim. Nós estamos vivendo um tempo que a gente... eu acho que sempre foi difícil, irmãos, obedecer. A obediência, ela não é algo de hoje. Ela é algo muito difícil para o ser humano. Porque nós vemos que Deus, Ele incumbiu, não é verdade, para nós, para o ser humano, um princípio muito importante para nós que se chama obediência. Abre suas Bíblias lá no livro de Deuteronômio 11,
27 e 28. Vamos ler apenas 2 versículos. Livro de Deuteronômio 11. Louvado seja Deus. 27 e 28. Glória a Deus. Para ganhar tempo eu vou já lendo. Diz assim: a bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje eu vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não o conhecestes. Amém? Aleluia. Nós vemos que a palavra de Deus, amados, ela tem alguns princípios. E os princípios da palavra de Deus, nós precisamos seguir para sermos abençoados, né? E nós lidamos com essa palavra obediência. Desde pequenos nós aprendemos isso, né, com nossos pais, né? A ouvir e a obedecer, né? Então, nós vemos que através da nossa obediência, né, a gente era até bem favorável quando criança. E agora, adultos, irmãos, nós também precisamos preservar. E principalmente agora sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar rapidamente com vocês esse princípio. Nós temos falado muito do princípio da fé, da esperança, da perseverança, né? Nós temos falado sobre vários princípios. Nesse tempo o Espírito Santo tem nos levado, né, através da palavra, né, a vários princípios de Deus, para que nós venhamos aplicar na nossa vida, para que nós venhamos ser abençoados. E hoje eu quero falar desse princípio, que é o princípio da obediência. Mas para falar desse princípio, para que você possa entender o que é obediência. O dicionário define obediência como submissão à vontade de alguém, como sujeição, dependência, submissão extrema a uma pessoa. E nós vemos que a obediência, queridos, não é uma coisa que nós gostamos de fazer, naturalmente. Porque nós até começamos a praticar a obediência. Mas a tendência é nós, daqui a pouco, pararmos de obedecer e seguirmos os nossos próprios hábitos, os nossos próprios costumes, as nossas próprias vontades. Então, obedecer não é uma coisa muito fácil para que nós venhamos praticar. Então, é por isso que nós temos dificuldade e nos submeter às ordens, e principalmente às ordens de Deus. E nós vemos que isso não é de agora. Isso começou lá no Éden. Nós vimos que Deus deu uma ordem só. Deus só deu uma restrição para Adão e Eva. E mesmo assim, naquela única, eles desobedeceram. E por causa da desobediência daquele casal que cometeram ali no Jardim do Éden, lá em Gênesis 1, né, do versículo 15 em diante até o 3, 6 também, nós vamos ver do capítulo 1, a criação, 2 e 3, nós vamos ver toda essa história. Deus, ele deu uma ordem, o homem desobedeceu e trouxe uma grande consequência para toda a humanidade. Então nós vemos como é importante, queridos, como é importante esse princípio de obediência. E nós vemos que o primeiro tipo de desobediência que nós vamos ver, não se submete à vontade de alguém, sabe, mas sim à vontade de Deus. Nós precisamos submetermos à vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que quando nós não obedecemos, nós transgredimos a sua vontade. E é necessário que nós venhamos não violar, né, principalmente aquilo que foi estabelecido por Deus. Irmãos, só pode ter divórcio numa quebra de aliança, não é verdade? Isso ainda se não houver arrependimento. Mas Deus não quer que nós venhamos quebrar a nossa aliança com Ele. E quando desobedecemos os seus princípios estabelecidos para o bom êxito da nossa vida, nós quebramos essa aliança. Nós quebramos esse pacto, esse acordo com Deus. E nós vemos que as consequências da desobediência a Deus é muito grande. É muito grande. Deus, ele deixou esses princípios para que o homem viva melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Foi assim que a palavra do Senhor foi escrita ali em Samuel. Nós vemos que a desobediência, irmãos, ela traz para nós sofrimento. Ela traz para nós, querido, dor, pesar. Nós vemos isso, não é verdade? Até mesmo que nós já fomos criança, adolescente, né? Quantas vezes, por causa da nossa desobediência,
amada, sobrou para nós um castigo, sobrou para nós, na verdade, consequências até mesmo para muitos desastrosas por não obedecer. Então nós vemos que a consequência da desobediência a Deus é grande e tem muitos problemas, causa muitos problemas para nós. Nós vemos que a desobediência faz com que Deus não escute o nosso clamor. Pastor, eu estou orando, Deus não me responde. Por que será? Você já analisou? Você já colocou? Você já examinou sua vida? Porque muitas vezes, queridos, a nossa desobediência faz com que o Senhor não escute a nossa oração. Está lá na palavra Zacarias 7,13, aonde o profeta diz: visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamarão e eu não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. A obediência é muito importante para que as nossas orações sejam ouvidas. Não é assim? Não adianta o filho desobedecer o tempo inteiro os pais e depois querer ser presenteado. Não, os pais vai fingir que nem está ouvindo, que nem está escutando. Deus também, meus irmãos, sabe, que nós venhamos, ter a nossa vida de obediência ao Senhor, para que as nossas orações sejam ouvidas. Nós vemos que a desobediência traz sim o castigo de Deus. Porque nós vemos lá em Efésios 5,6, aonde Paulo diz: ninguém vos engane com palavra vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então obedecer é melhor do que sacrificar. Amém. E ainda mais diz que a desobediência, queridos, não permite que vejamos as promessas de Deus em nossa vida. Lá em Josué capítulo 5,3 diz: por 40 anos andaram os filhos de Israel, em círculo no deserto, por causa da desobediência à palavra, à vontade de Deus, peregrinaram em círculo, morreram no deserto. A palavra diz, queridos, que eles não obedeceram e eles, que acontece, não entraram na terra prometida, foram morrendo pelo caminho, foram morrendo pelo deserto. Por causa da desobediência, porque a obediência a Deus gera vida, a obediência a Deus gera, queridos, bênção, a obediência a Deus, a sua palavra, gera prosperidade. Amém. Gera, queridos, sabe, os planos de Deus sendo realizados sobre as nossas vidas. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer aqui para nós: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até que acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não deixaria entrar, e ver a terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais, a terra que mana leite e mel. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém, glória a Deus. É muito bom obedecer, meus irmãos, é muito bom. E o que representa, queridos, obedecer esse Deus, esse Pai, esse Deus presente, esse Deus que nos ama de uma maneira tão especial, que enviou seu Filho a morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para que nós pudéssemos andar junto com Ele. Hoje somos, o templo desse Deus vivo. E o que representa isso, querido, para nós, numa geração que tem o nariz empinado, uma geração, sabe, queridos, aonde quer fazer o que quer, uma geração aonde não quer dar satisfação a ninguém, uma geração que não tem, não quer prestar conta para ninguém daquilo que faz, daquilo que deixa de fazer, uma geração que é dona do nariz, uma geração que diz: eu faço, eu posso e quero ver quem me impede. E aí, irmãos, e o que representa obedecer a Deus nesse tempo? Obedecer a Deus nesse tempo, como é difícil obedecer muitas vezes o gerente lá da fábrica onde a gente trabalha, obedecer o pai na casa onde moramos, obedecer ali, ser submisso ao esposo, sabe, que obedecer, uma lei, uma norma, nos imposta pela sociedade. Muitas vezes é mais fácil infligir, é muito mais fácil desobedecer do que muitas vezes obedecer. Mas a lei de Deus não é assim, meus queridos.
Obedecer é submeter e cumprir aquilo que nos foi determinado. Aleluia, exatamente da forma que foi dito. Não dá para a gente acrescentar e nem tirar aquilo que Deus tem planejado para nós. A palavra do Senhor vai dizer para nós que a obediência, querido, a Deus representa cumprir os seus mandamentos e estatutos sem qualquer restrição, sujeitando-nos à palavra e à vontade de Deus. Como é difícil dizer para Deus, eis-me aqui. E quando falamos eis-me aqui, quando o Senhor dá a primeira ordem, a primeira determinação, a gente já esquece. Não, peraí, Senhor, eu estou aqui, mas eu vou fazer do meu jeito, eu vou trilhar o meu caminho. Eu não preciso obedecer. Mas lá em Samuel 15:22 diz, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele mostra que prefere obediência do que sacrifício. Aleluia. Samuel, ele escreve dizendo, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aleluia. Essas palavras foi dita para o rei de Israel, para Samuel, para Saul, meus irmãos. Aquele homem tinha uma coroa na cabeça, aquele homem tinha poder e autoridade nas mãos, aquele homem foi levantado, queridos, para governar Israel, mas agora aquele homem esquece de obedecer, sabe, a determinação de Deus, a palavra de Deus, o mandamento de Deus. Quando era para matar os amalequitas, o Senhor falou, destrói tudo, não quero nenhum despojo desse povo. E Saul pega aqueles o melhor dos despojos e leva, sabe, desobedece a Deus, achando que Deus não estava vendo, achando que quem estava vendo, sabe que Samuel, o profeta, não estava perto de Saul. Muitas vezes a gente fala, eu posso desobedecer porque Deus não está me vendo, o pastor não está me vendo, meu pai não está me vendo, minha esposa não está me vendo, meu marido não está me vendo, meu amigo não está me vendo, o meu chefe não está me vendo, mas Deus está te vendo. Deus está nos vendo, irmãos. Salmo 139 diz que a palavra não chegou à boca, Ele já conhece. Se você fizer a tua cama lá no mais profundo abismo, até lá Ele vai te achar. Aleluia. Saul pensou que ele podia desobedecer, ninguém ficaria sabendo. Mas quando Samuel entra no arraial e escuta, queridos, barulho de gado, barulho, ele falou, tem coisa errada aqui. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus sabe quando as coisas não estão bem, quando as coisas estão erradas. E naquele momento, queridos, ele profere essa palavra. Deus começa a se entristecer com Saul. Deus começa a ver que Saul não era digno daquilo que Deus havia preparado, do reino a qual o Senhor havia entregado na sua mão. Irmãos, às vezes nós obedecemos até o fim, e nos últimos instantes da nossa vida a gente desobedece a Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Poxa, mas eu não pensei que isso aqui ia me dar tanto problema. Eu não sabia que 5 minutos, que uma palavra, que um dispersamento ia me causar tanto dano. Desobediência. Desobediência, queridos. E é por isso, meus amados, nós temos que entender que algumas das promessas de Deus que Ele tem para nós, a exigência é obediência. Amém. Precisamos obedecer. Porque o Senhor nos ajudará, querido, a prosperar em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos obedecer. Amém. Deus prospera. E o que a gente faz? Muitas vezes não obedecemos os seus mandamentos e os seus princípios. E é por isso que Deuteronômio 11:13 está escrito: se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas das vossas terras a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho, o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis para obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Pedimos um emprego para Deus, para sustento da família, mas que nos tira da igreja. Pedimos
Senhor diz que as promessas de Deus é grande para aqueles que o obedecem. Você que obedece o Senhor te ajudará. O Senhor prosperará o teu caminho. O Senhor prosperará a tua vida. O Senhor prosperará a tua casa. O Senhor prosperará a tua família. O Senhor prosperará o teu trabalho. O Senhor prosperará a obra das suas mãos, o seu ministério, a sua saúde. O Senhor prosperará, diz a palavra de Deus. E ele ainda diz ainda que algumas das promessas acerca da obediência é que nós seremos aceitos por Deus. Quem gosta de filho desobediente? A gente vê hoje, né? Quantos pais sofrendo por causa da desobediência dos seus filhos. Quantos pais aí, né? Sofrendo com seus filhos presos, com seus filhos até mesmo queridos num leito. Até mesmo, né? Quantas pessoas, né? Sofrendo por causa da desobediência. Mas a palavra diz que seremos aceitos por Deus. Que lá em Romanos 6,16 diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereçais como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O que obedece, ele tem liberado sobre a sua vida a justiça de Deus. A justiça de Deus é liberada, sabe? Porque nós somos aceitos pelo Senhor através da obediência. Através, queridos, sabe, aleluia, da obediência, nós seremos povo de Deus. Diz a palavra: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a voz e guardardes as minhas alianças, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Como é que eu posso dizer que eu sou dona do meu nariz? Se a palavra diz que tudo que existe é dele, por ele e para ele, então também eu sou dele. A minha casa é dele, os meus filhos é dele, meu trabalho é dele, tudo que eu tenho é dele, por ele e para ele. Aleluia. Então eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer, queridos. Porque para sermos reconhecidos como esse povo de aliança com Deus, aonde é, aleluia, o nosso Deus, aonde somos reconhecidos como propriedade peculiar desse Deus, precisamos obedecer a sua vontade. Aleluia. Obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. Eu não tenho que dizer para você que você tem que orar, que você tem que ler a Bíblia, que você tem que dar bom testemunho. Não. Isso aí é obediência a Deus. Nós já sabemos. Já sabemos. A palavra do Senhor vai colocar para nós ainda, queridos, que o Senhor nos colocará por cima das situações adversas. É, meus irmãos, quer ver milagre? Vamos continuar obedecendo. Vamos continuar seguindo a palavra de Deus. As determinações de Deus. Deus mandou você parar, para. Deus mandou você esperar, espera. Deus mandou você avançar, avança. Tudo que Deus mandar, vamos obedecer. Isso procederá, queridos, as bênçãos e as misericórdias do Senhor para nós. Amém. Nós vemos aqui que o cego Bartimeu, ele não deu ouvido aos outros, à multidão, às pessoas. Cala a boca, você está incomodando o mestre, ele não vai te ouvir. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não tenho nada com a multidão, eu não tenho nada com aqueles que me mandam parar. Eu tenho sim com aquele que opera milagre, aquele que me devolve a vista, aquele que muda a minha história. É a ele que eu vou obedecer. Pra cá e assúbia. Aquele cego recebeu a vista, meus queridos. Aleluia. Porque não se intimidou. Verdade. Aleluia. Nós vemos também que o cego de nascença, Jesus chega, toca aquele homem. O milagre não foi na hora, mas Jesus unta ali. Sabe, querido, aquele barro, coloca nos olhos do cego e diz: agora você vai no tanque de Siloé e lava. Jesus não falou, você vai voltar vendo, não. Jesus falou, você apenas vai. E ele foi. Aleluia. E a Bíblia diz que ele voltou vendo. A ponto de questionarem aquele homem e dizer: quem foi que te curou? Ó, eu não sei, porque eu não vi. Mas ele falou para mim que eu fosse no tanque de Siloé. E eu fui, lavei os meus olhos
e voltei curado. Glória a Deus. Irmãos, Oh, para muitos isso aleluia. seria loucura. Um cego de nascença agora, creio que já deveria ter buscado recursos em muitos lugares. Agora chega um homem e fala: agora você vai e lava lá no tanque de Siloé. Ele foi e recebeu o seu milagre. Oh, aleluia. Nós vemos também, queridos, que Naamã, ele obedece o homem de Deus para descer 7 vezes no Jordão. À primeira vista ele falou: não vou. Tem rios melhores na Síria do que esse rio poluído aqui no Jordão. Esse profeta nem veio me ver, nem tocou em mim, nem me olhou, nem falou comigo. Deus não precisa aparecer para você humanamente. Basta uma palavra dele. E a palavra já está na nossa mão. Nós já sabemos o que temos que fazer. Nós já sabemos. E diz que os seus servos disseram: o que te custa obedecer? Já não estamos aqui? O que te custa descer no Jordão 7 vezes? Mas eu acho, irmãos, que o mais difícil para Naamã não foi obedecer, descer no Jordão 7 vezes. É que para descer no Jordão, ele teria que tirar a farda. Ele tinha que mostrar quem ele era. Um leproso. Muitas vezes, irmãos, nós queremos esconder quem somos. Nós somos pobres e necessitados. Sim. Mas o Senhor cuida de nós. Aleluia. Não tenha vergonha de você ter, sabe, querido, falhas, fraquezas. Apresente diante de Deus. Ele é o teu socorro. Ele é o teu libertador. Ele é a tua cura. Ele é, querido, teu Salvador. Enquanto aquele homem desce 7 vezes do Jordão, o Senhor está preparando o seu milagre. E desce, desce, desce. E Deus operou um milagre na vida de Naamã. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era um homem que não precisava de Jesus para dinheiro. Zaqueu era um homem que tinha uma estabilidade financeira. Diz que ele era cobrador de imposto. Aquele homem, além de roubar, ainda enfiava algo no bolso. Aquele homem tinha uma vida, quem sabe, aí secular, até bem beneficiada. Mas ele teve curiosidade de ver quem é Jesus. E quando ele sobe no sicômoro para ver Jesus de longe, Jesus já sabia. Antes de você chegar aqui, Jesus já sabia que você estaria aqui. E é por isso que ele veio, para abençoar a tua vida. E naquele momento, quando o Senhor olha para cima, Zaqueu está olhando para ver quem era Jesus. Jesus falou: desce depressa, Zaqueu, porque hoje convém eu ceiar na tua casa. O que aconteceu? Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Talvez nós hoje, não, Senhor, peraí, vai no sábado, porque hoje eu não tenho talvez nada para te fazer um café. Não vai hoje não, na minha casa. A minha casa está bagunçada. Deixa eu limpar primeiro, ordenar, pôr tudo em ordem, depois o Senhor entra. Sabe, irmão, nós daríamos talvez muitas desculpas. Porque aquele homem, ele poderia ter dado muitas desculpas. Ele não era cristão, ele era um pecador. Ele era um homem que até a sociedade também o discriminava. Mas diz que quando Jesus fala desce, ele desce correndo e vai para casa para receber Jesus com alegria. Glória a Deus. E diz que naquele dia houve salvação na casa de Zaqueu. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu fico olhando, queridos, que quando nós obedecemos, nós seremos abençoados e tudo nos irá bem. Mas como, pastora? Jesus disse que no mundo nós teremos aflição, que nós devíamos ter bom ânimo. O que é esse nos irá bem? Você terá paz no seu espírito. Você terá segurança de que Deus está contigo. Tudo te irá bem. Amém. Porque você terá, aleluia, a certeza que toda a sua obediência aqui não será em vão. Porque se nós não recebemos aqui, nós recebemos no céu. Receberemos no céu. Sabe, querido, uma grande recompensa. Mas tudo nos irá bem aqui. Por quê? Porque é promessa dele. Amém. Ele disse para Josué: Josué, não cesses de falar do livro dessa lei. Antes
Mas a melhor das coisas para o ser humano é ser a habitação do Deus vivo. Ser a morada de Deus. Glória a Deus. E ele diz aqui em João 14:23, o próprio Jesus, ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia. O que obedece é morada de Deus, o que obedece é abençoado, o que obedece tudo lhe vai bem, o que lhe obedece é povo de Deus, o que lhe obedece, o Senhor coloca você acima das dificuldades, das lutas, das batalhas, das provas. O Senhor te dá os pés como os das corças. Você vai andar por cima das lutas, por cima dos caminhos pedregosos. Você vai andar, porque o Senhor te sustentará, o Senhor te protegerá, o Senhor te guiará, o Senhor será o teu Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Quando você olha, queridos, para os patriarcas, homens que deixaram, sabe, a sua terra natal, deixaram a sua cultura por obediência ao mandato, a obediência à aliança de Deus, em obediência à determinação do Senhor. Foram homens a qual o Senhor cumpriu a sua promessa. Deus tem plano para vocês maiores do que vocês possam imaginar. Quando Abraão saiu da sua parentela, ele jamais pensou que através dele, da sua obediência, ele seria pai das nações. Ele abençoaria famílias através da vida dele. Nós estamos muito presos à nossa vida pequena nesse mundo, aos nossos problemas. E moramos num mundo onde a obediência, querido, está sendo descartada do nosso dicionário. Mas quando nós trazemos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, tudo se resume na obediência. E quando nós obedecemos, nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-sucedidos, porque o Senhor está conosco. E ainda diz, meus queridos, que através da obediência, a nossa entrada no céu está garantida. Porque lá em Mateus 7:21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Fazer a vontade de Deus, querido, nos garante o céu. Nos garante. Não adianta eu pregar bonito, eu cantar bonito, eu ter carro bonito, eu fazer tudo bonito, mas se eu não obedecer a palavra, se eu não obedecer a vontade de Deus, queridos, a minha entrada no céu será barrada. Nós precisamos obedecer o Senhor, obedecer seus princípios, seus conselhos. Ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai amoroso, mas também é um Pai que se ira. Nós temos, querido, que obedecer à vontade do Senhor. Ele deixou tudo prescrito para nós em sua palavra. E ainda terminando, ele diz: viveremos para sempre. Porque lá em 1 João 2,17 diz que ora o mundo passa, bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aleluia, não será esquecido, não será jamais abandonado. Sabe que não será jamais envergonhado. O Senhor cuidará de você em todas as coisas. E como deve ser essa obediência, querido? Essa obediência nossa para com Deus deve ser de todo o coração. Amém. Não é fazer porque alguém te pede. Não é fazer porque você tem que fazer. É fazer, querido, sabe? É obedecer com todo o teu coração. Amém. É também que nós não podemos ser... Sabe, essa obediência não pode ser uma coisa forçada, porque eu tenho que ganhar. As crianças fazem isso. Se você não fizer a lição, você não ganha presente. Se você não ajudar a mamãe, você não ganha um doce. Se você não fizer isso, você não ganha aquilo. Não, irmãos. Antes de pensarmos em ganhar qualquer coisa, a obediência a Deus não pode ser nada forçado. E nada, querido, sabe, que nós viemos querer barganhar com Deus. Tem que ser algo do coração, tem que ser voluntário, tem que ser sem reserva, sem desvio e constante. E constante. Todos os dias nós pedimos para o Senhor: Senhor, me ajuda a te obedecer. Senhor, me ajuda, Senhor, a obedecer a sua vontade, a praticar a sua vontade. Porque nós conhecemos, queridos, a vontade de Deus para nós.
Nós temos, queridos, sabe, o maior e o melhor exemplo de obediência. Foi o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi obediente em tudo, em tudo, em tudo. Então lembremos-nos, irmãos, sabe, que enquanto ele viveu aqui, ele obedeceu em tudo. E que nós também venhamos ser obedientes em tudo ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que não sabe, aquele que não conhece a vontade de Deus e não faz, ele será punido com poucos açoites. Mas aquele que sabe e não faz, será punido com muitos açoites. Então, amados, nesse tempo que se chama hoje, o Senhor nos convida, o Senhor nos chama a obedecer a sua vontade, a obedecer a sua palavra. Sabe que da obediência é uma decisão. Nós precisamos decidir isso no coração. Nós precisamos decidir. Não importa, o fulano não obedece, o cicrano não obedece, mas eu vou obedecer a Deus. Eu vou seguir os conselhos de Deus. Que nós venhamos tomar essa atitude de decisão no nosso coração. Sabe, queridos, que nós viemos se importar com a vontade de Deus para nós, que nós venhamos obedecer. Deus não é que nem o pai, porque o filho às vezes desobedece, mas a gente compra o filho, porque a gente quer que ele seja uma pessoa boa, obediente, responsável. Então a gente enche o filho de capricho, enche o filho de bem, enche o filho de presente. Irmãos, ele não vai mudar se ele não tiver responsabilidade de obediência. E é por isso que nós não podemos, sabe, que fazer isso com Deus. Nós devemos ser obedientes ao Senhor, porque queremos estar diante dele. Amém. Junto com ele. Aleluia. Nós precisamos, querido, porque Deus não vai. Não é porque nós fazemos pirraça, biquinho, porque nós fazemos, não vou fazer, não quero mais, que Deus vai falar, então, filho, tá bom, tô. Então, já que você vai me deixar, já que você não vai mais fazer o que eu quero, tô, vou te entregar a sua bênção. Vou te entregar o teu milagre. Deus não faz isso. Deus não faz isso porque, sabe, irmãos, o que Deus preparou para nós, sabe, não são bênçãos momentâneas. Não são bênçãos, queridos, sabe, que hoje existe e amanhã não tem. O que Deus preparou para nós é eterno. Amém. É eterno. Tudo que Deus preparou é coisa boa. Por isso, vamos desfrutar de todas as bênçãos de Deus. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos determinadas por Deus em Cristo nas regiões celestiais. Você já recebeu todas as bênçãos? Você está sendo totalmente abençoado? Deve ter área na minha e na tua vida que a gente ainda não alcançou essas bênçãos. E nós precisamos alcançar porque já foi liberada para nós. Muitas vezes o que está retendo é algo que a gente ainda não está obedecendo. Então que nós venhamos obedecer. Como diz o salmista na sua oração, lá no Salmo 119, 57. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo te obedecer e as tuas palavras. Amém? Vamos obedecer ao Senhor. Porque do Senhor, através da obediência, nos procederá as bênçãos de Deus. E nós seremos bem-sucedidos. Tudo que você precisa de conselho para a tua vida está na palavra. Só que nós temos que obedecer. Uma vez o Senhor falou para um profeta: você não volte pelo caminho que você veio. E ele desobedeceu, deu ouvido a um profeta velho, não ouviu a voz de Deus, foi ouvir a voz de outra pessoa, e ele volta. E quando ele volta, o leão o devora. Precisamos obedecer a Deus. O tempo hoje é um tempo de obediência. Nós precisamos dar ouvido ao que o Senhor tem falado, porque Ele quer nos abençoar, Ele quer nos proteger, Ele quer nos direcionar por um caminho vitorioso. Ele quer ser o nosso Deus. Amém? Se coloque de pé, meus queridos. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos estar orando por alguns irmãos e depois nós estaremos encerrando. Eu quero convidar você, meus queridos, aleluia, a viver essa vida de obediência, a viver essa vida, aleluia, tocada pela bênção de Deus através da obediência.
Que você, aleluia, sabe, querido, possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já liberou no céu para a tua vida, quando nós obedecemos a sua palavra. Que nós possamos viver, aleluia, sabe, queridos, as promessas do Senhor que Ele tem para nós, os sonhos realizados de Deus em nossa vida, através da obediência. Nós vamos orar, e também nessa oração já quero orar pela Valdirene. Ela está pedindo oração pelo pastor Eliseu, que está enfermo, né? Morreu o pastor Cidelício do ministério de Suzano. Eles viajaram, aí eles que chegou esse final de semana e não chegaram bem. Vamos orar pelo pastor Eliseu, para que Deus o abençoe. Vamos também orar, a Simone pede também oração para o seu irmão Hélio e para a sua família, que também estão todos com Covid-19. Amém? Vamos estar orando, irmãos. Eu vejo que esse tempo é um tempo que Deus permitiu sobre a terra, para que nós possamos, na verdade, ouvir mais a palavra de Deus e obedecer a sua vontade. Vamos orar? Querido Jesus, neste momento, Senhor, debaixo dessa palavra, Senhor, nós oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor que nos ajude a obedecer. Senhor, não é fácil, meu Deus querido, obedecer, meu Deus amado, aleluia, Senhor, mas nos ajuda, que nós venhamos, Senhor amado, andar, meu Deus, assim como o Senhor determinou, debaixo da sua submissão, debaixo, meu Deus amado, da sua vontade, debaixo da sua perspectiva para nós, aguardando o seu tempo, esperando o seu tempo, na direção dos seus propósitos, Senhor, para viver todas as suas promessas, a qual o Senhor tem preparado para nós. Assim como nós exigimos que os nossos filhos nos obedeçam, que nós também sejamos obedientes ao nosso Pai, que a qual, meu Deus amado, é aquele que nos preparou, Senhor, tão ricas bênçãos, Senhor, para nós, a qual nós temos desfrutado, Senhor, nessa terra, a bênção da vida, a bênção, meu Deus amado, aleluia, Senhor, da prosperidade, a bênção da proteção, da paz, da alegria, a bênção da vida eterna, Senhor. Oh Jesus querido, nós oramos para que o Espírito Santo nos ajude, para que nós possamos observar a sua palavra e obedecer o Senhor em tudo, e sermos esse povo abençoado, esse povo destemido, Senhor, esse povo onde o Senhor venha fazer em nós morada, onde a presença de Deus nos abençoe, abençoe nossa casa, abençoe nossa família, abençoe, meu Deus, nossos projetos, nossos sonhos, aonde a presença de Deus vá na nossa frente. Oh, meu Deus, principalmente nesse tempo difícil, nesse tempo, meu Deus, de insegurança, nesse tempo de incerteza, a única coisa que nós temos certeza é do Senhor na nossa vida. Por isso, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Oramos também, ó Deus, aleluia, pela vida do pastor Eliseu, Senhor, que está enfermo, rogando neste momento a unção da cura, que o Senhor envie sobre ele, Senhor, o teu respaldo, Senhor, a tua unção. Tu és um médico por excelência. Venha repreendendo, meu Pai amado, do pastor Eliseu, do Hélio, Senhor, e de toda a sua família que estão, meu Deus querido, com Covid-19, com todos aqueles, meu Pai, que estão enfermos, a qual conhecemos e também não conhecemos, mas o Senhor conhece. Oramos a Deus pela saúde do nosso presbítero Peterson, que o Senhor venha ungir aquela coluna, venha tirar aquelas dores, Senhor, venha restaurar as suas forças, venha tomar a direção, meu Pai, das mãos do médico e do tratamento que o teu filho precisa fazer. Vem, Senhor, na direção de cada propósito. Se tiver alguém aqui enfermo nessa noite, se tiver alguém aqui, Senhor, abatido, entristecido, preocupado com uma causa, meu Deus, nós apresentamos diante do Senhor e pedimos o teu socorro, o teu respaldo, o teu milagre, que o Senhor seja glorificado e exaltado. Assim louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Quero deixar aqui um convite. Domingo é o aniversário da nossa igreja. Foi suspenso os eventos, foi suspenso, a festividade,
mas nós teremos no domingo o culto de ação de graça, né? Agradecendo a Deus por 15 anos de ministério, por 15 anos de vida dessa igreja. Nós estaremos aqui pela manhã, no culto 9h30 e à noite às 6 horas da tarde, amém? Você que gostaria de participar com a gente, que vai vir, dê o seu nome, reserve o seu lugarzinho, amém? Nós estaremos aqui para agradecer a Deus por esses 15 anos que Ele tem nos concedido. E eu agradeço a Deus pela tua vida que faz parte dessa família. Você faz parte dessa história. Você faz parte desses 15 anos desse ministério. Então que Deus te abençoe. Amém? Levante as suas mãos. Senhor, eu despeço a tua igreja em paz, de volta para casa, cuidada e guardada, protegida pelo Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor os guie, os direcione, os abençoe em tudo, Senhor. Que a graça e a provisão de Deus esteja com eles hoje e sempre. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo servo de Deus, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém.